ler então Marcos, né, novamente, 13 e 24. Vamos ler esses 4 versículos novamente. Mas naquele dia, após a referida tribulação, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. Então verão o Filho do Homem vir nas nuvens com grande poder e glória. Ele enviará os anjos e reunirá os seus escolhidos dos 4 ventos, da extremidade da terra até a extremidade do céu. Né? Então, hoje nós chegamos finalmente a este trecho que é muitíssimo importante para o nosso assunto, né, que nós temos estudado já há vários meses sobre o juízo final, que é a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Vocês percebem aqui claramente que Jesus está falando disso, né? Quando ele diz assim: mas naqueles dias após a referida tribulação, o sol se escurecerá, a lua não dará sua claridade. E ele começa a falar do que vai acontecer na criação. Mas no versículo 26 ele diz: então verão o Filho do Homem vir nas nuvens com grande poder e glória. Então isso aqui evidentemente que ele está falando dele mesmo, porque ele é o Filho do Homem, né? E vir nas nuvens. Ele estava ali ainda quando ele proferiu essas palavras. Ele iria morrer na cruz ainda quando ele disse isso, ressuscitar, subir ao Pai. Ele subiu nas nuvens, né? As nuvens o encobriram, e ele muito em breve profetiza que muito em breve, não sabemos quando, né? Mas ele voltará, aparecerá novamente nas nuvens, retornará, mas não mais como um bebezinho, né? Jesus Cristo veio a primeira vez de uma maneira muito humilde, nasceu no meio dos animais e foi muito humilde, né? Seus pais, seu nascimento, um humilde bebezinho, um frágil bebezinho, que na verdade poucas pessoas souberam quando ele nasceu quem era ele, né? Poucas pessoas se deram conta realmente de quem era aquele bebezinho que estava nascendo, né, na ocasião do seu nascimento. Mas quando o Senhor Jesus voltar a segunda vez, não vai ser mais como um frágil bebezinho, não vai ser mais como em estado de humilhação, de fraqueza, né? Mas cheio de glória. Então será um retorno em glória. Então essa é a verdade aqui que o Senhor Jesus Cristo começa a falar a nós. Mas nós temos estudado estes temas dentro do tema maior, que é o juízo final. É bom sempre nós entendermos da seguinte maneira: existe uma divisão desse nosso estudo, que eu tenho procurado enfatizar para os irmãos. A primeira parte do nosso estudo nós falamos sobre a doutrina, né? O porquê do juízo final, o que atrai o juízo final sobre os homens, enfim, qual o motivo, quem vai julgar, quem é o juiz, e assim por diante. Falamos sobre vários assuntos. Falamos do Salmo 2, Salmo 50, depois Mateus capítulo 7. Mas a partir então desse estudo de Marcos capítulo 13 e dos capítulos paralelos, que os irmãos devem lembrar, né? O capítulo 24 de Mateus e o capítulo 21 de Lucas, que até em todas as Bíblias estão aí os paralelos, né? Então, nós estamos estudando agora na segunda fase. Estamos na segunda fase deste estudo, que é olhar para os temas, aliás, para os eventos, para os acontecimentos que dizem respeito ao juízo final. Primeiro, o que vem antes do juízo final. Então, e depois do próprio juízo final. Então nós estamos agora olhando o que vem antes do juízo final, depois, com a graça de Deus, estaremos olhando o próprio juízo final. Está aqui então esse trecho de Marcos capítulo 13, quando o Senhor Jesus Cristo fala desses eventos. Jesus, na verdade, aqui está dividindo a história todinha em algumas partes essenciais, desde que ele morreu, ressuscitou, subiu ao Pai, até a sua volta, né? O seu retorno a este mundo. Então aqui é a divisão de toda a história que está aqui nesses capítulos. Vocês lembram que
todo esse discurso de Jesus Cristo, chamado Sermão Profético de Cristo, ele começa com uma pergunta, aliás, com uma palavra de um dos discípulos falando a respeito da beleza do templo. E depois o Senhor Jesus Cristo diz que não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Isso causou muita admiração nos discípulos, porque o templo era, como eu já expliquei para vocês, era o símbolo da presença de Deus. Aí os discípulos, então, o que eles fazem? Eles perguntam para Jesus Cristo. E nós vimos, de acordo com Mateus, essa pergunta dos discípulos tem são na verdade duas questões numa só. A primeira como diz lá em Mateus, se referia a primeira parte ao que Jesus tinha acabado de dizer, a destruição do templo, e a segunda parte aos sinais a respeito da vinda de Cristo. Então a pergunta deles tratava tanto da destruição do templo como da segunda vinda de Cristo a esse mundo. E nós já estudamos que a destruição do templo aconteceu quando? No ano 70 depois de Cristo. Então Jerusalém foi sitiada, foi invadida e o templo foi destruído. E aquilo foi manifestação do juízo de Deus contra aquela cidade que tinha se colocado como incrédula diante da promessa de Deus, diante de Cristo, diante do Messias. Então aquilo foi a manifestação da ira, da vingança de Deus, da ira justa de Deus contra aqueles incrédulos. Mas tudo que o Senhor Jesus Cristo vai falar aqui em relação à destruição de Jerusalém, do templo, tem a ver também com a sua segunda vinda e com os eventos que antecipariam a segunda vinda de Cristo. Então eu procuro enfatizar muito isso. A profecia, ela tem sempre esses dois lados. Ela se refere a um evento mais próximo, também a alguma coisa que vai acontecer depois. Esse é o caso dessas profecias aqui do Senhor Jesus Cristo. Então nós já estudamos a destruição de Jerusalém, nós já começamos a falar do princípio das dores, e aqui eu preciso também lembrar os irmãos, explicar direitinho aqui, que o Senhor Jesus Cristo já falou, nós já estudamos o princípio das dores, que é esse momento que nós estamos vivendo agora, né? Depois vem o que? A grande tribulação, que é aquele momento terrível, que nunca se viu uma tribulação como esta que vai acontecer, né? E que aí Jesus vai falando tanto em relação à destruição do templo, como essa grande tribulação, na profecia dele. E depois, então, é que nós chegamos agora neste assunto da segunda vinda de Cristo, da volta de Cristo a esse mundo. Então, nosso assunto está dividido mais ou menos assim, né? Existe o princípio das dores. Aí eu falei para vocês também que o Senhor Jesus Cristo está aqui colocando esse assunto como o parto de uma criança. A mulher grávida, ela começa a sentir as primeiras dores, mas ainda não é a dor da hora, né, da hora do parto, a dor mesmo daquele momento, nós podemos dizer, e é isso que Jesus está falando aqui, a grande tribulação, mas já são as primeiras dores. Então o que Jesus está dizendo é que existe a fase das primeiras dores, que é essa fase, o princípio das dores, essa fase que nós estamos vivendo agora, mas virá então a grande dor, ou a grande tribulação, que é a hora do nascimento da criança, né? E aí, então vem esta grande dor, e o que acontece depois da grande dor? Aí nasce a criança, e como o pastor Augusto Nicodemo, no estudo que ele faz desse trecho, ele explica muito bem isso. Ele diz assim: quando nasce a criança, o que vem? Vem o alívio, né? Aí a dor vai embora e nasce aquela criança trazendo o quê? O contentamento, a alegria de nascer um homem no mundo, né? A mãe fica feliz, as pessoas ficam felizes. Então, aquele momento de dor, grande dor, antecipa o nascimento do filho. E o filho traz o quê? Alegria, né? Contentamento, felicidade. E é isso que Jesus Cristo está querendo dizer aqui. Quer dizer, nós estamos no princípio das dores. As dores estão piorando. Vai chegar a grande tribulação, que aí vai se manifestar quem? Que nós já estudamos? O anticristo, né? Aquele homem perverso que vai perseguir a igreja. Se bem que os anticristos, você lembra disso também, né? Já estão por aí no mundo. Existem os anticristos no plural e o anticristo no singular. Os anticristos já estão por aí. Já estudei com vocês aqui alguns domingos sobre este assunto. Mas virá então o anticristo, o homem da iniquidade, o homem que vai querer se sentar no lugar de Deus. E este homem, ele então vai
no tempo dele, na época dele, terá grande tribulação contra a igreja. Então, quando a igreja estiver muito perseguida, muito acuada, então vai nascer a criança, vamos colocar assim. O que é isso? É a volta do Senhor Jesus Cristo, quando Cristo vai aparecer nas nuvens em glória. Então, meus irmãos, é assim que Jesus Cristo está falando desses assuntos, certo? E o que eu quero então falar com vocês é exatamente desse, vamos dizer assim, usando a ilustração de Cristo, desse nascimento da criança, ou concretamente, é isso que Jesus está falando, a sua volta a este mundo, o seu retorno a este mundo. O que vai acontecer? Quais são os eventos que vão imediatamente antecipar este retorno de Cristo? E quais lições que nós poderemos tirar desse assunto, desses eventos, desse retorno do Senhor Jesus Cristo? Eu já tenho dito para os irmãos, semana passada nós fizemos um estudo aqui e eu já dei assim um vislumbre, uma introdução sobre esses assuntos, quando eu falei para vocês sobre as lições da volta de Cristo. Vamos relembrar algumas lições da volta de Cristo que nós devemos tomar para nós, para ajudar nesta vida, neste mundo. Vamos relembrar. Eu vou falar aqui, vocês com certeza vão lembrar do que eu falei semana passada. Primeira lição, a volta de Cristo, ela manifesta a firmeza do decreto de Deus, ou seja, que o Senhor Deus tem tudo nas suas mãos, desde o andar de uma formiga, do voar de uma pena, até os grandes eventos como a volta dele, né? Então, a volta de Cristo mostra que o decreto de Deus é firme, que Deus tem tudo nas suas mãos, o Senhor é soberano. A segunda lição é que os eleitos, a segunda lição é que a tribulação, ela não é eterna. A segunda lição é que a tribulação não é eterna, ela é passageira. Mesmo a grande tribulação, ela vai passar. E ela vai passar quando Jesus Cristo retornar. Imediatamente Jesus voltando, a tribulação termina, cessa. Então, não existe tribulação eterna, porque Deus tem o controle de tudo e Deus, no momento certo, vai encerrar a tribulação. E também as tribulações menores que nós passamos nesta vida. Por isso nós nunca devemos desanimar, porque no tempo certo a tribulação vai passar e Deus tem tudo nas suas mãos. A terceira lição é que os eleitos são as pessoas mais seguras do mundo, exatamente porque Deus tem tudo decretado, porque Ele tem tribulação nas mãos dele. Os eleitos são pessoas escolhidas por Ele, que estão seguras pela vontade soberana e invencível dele. Então, os eleitos estão seguros e, portanto, mesmo que eles passem por tribulações, isso não significa que eles estão inseguros, que eles vão ser destruídos, porque Jesus vai retornar e vai reunir os eleitos. Em quarto lugar, isso quer dizer também que os não eleitos ou os perdidos são as pessoas mais inseguras do mundo. Tenham o que tiver, eles vão ter a favor deles o anticristo, mas e daí? A Bíblia diz, Paulo diz que o Senhor Jesus vai destruir o anticristo com um sopro de sua boca, né? Então, os não eleitos ou os incrédulos são as pessoas mais inseguras do mundo, tenham o que tiver, enquanto que os eleitos são os seguros do mundo, mais seguros do mundo, mesmo que eles não tenham o grande recurso desta vida. Em quinto lugar, a esperança do eleito é firme, ou seja, os eleitos são aquelas pessoas que esperam em Deus e a esperança deles não vai decepcioná-los. E, finalmente, os eleitos, essa sexta lição, é que os eleitos devem viver na expectativa da volta de Cristo, na perspectiva desse retorno de Cristo, esperando o retorno de Cristo, e não como os ímpios que vivem como se Jesus Cristo nunca fosse voltar, ou como se eles nunca fossem morrer. O eleito, o crente, é aquela pessoa que é a mais lúcida do mundo, ele entende as coisas, ele compreende as coisas, enquanto que o incrédulo ele vive numa ilusão, como se ele não fosse morrer, como se Jesus Cristo não fosse voltar. O eleito não, ele vive não para este mundo. O Senhor Jesus Cristo diz: buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Jesus nos exortou, como nós vamos estudar ainda, a nós esperarmos o seu retorno, esperarmos a sua volta. Então, meus irmãos, esses foram os assuntos que nós já estudamos até aqui. Vamos então olhar agora para o assunto de hoje, né? Porque, como eu disse para vocês semana passada, que hoje eu iria entrar no texto propriamente dito do livro de Marcos, e nós vamos ver também os paralelos em Mateus e Lucas. Vamos fazer a leitura de novo do trecho todo para ele ficar bem firme na nossa mente, e
com a leitura, você vai facilitar para os irmãos perceberem a divisão desse texto. Vamos ler então novamente. Mas naqueles dias, após a referida tribulação, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, e as estrelas cairão do firmamento, e os poderes dos céus serão abalados. Então verão o Filho do Homem vir nas nuvens com grande poder e glória, e ele enviará os anjos e reunirá os seus escolhidos dos quatro ventos, da extremidade da terra até a extremidade do céu. A primeira coisa que o texto deixa claro para nós, na verdade eu quero destacar 5 pontos aqui neste texto. O primeiro ponto que eu quero destacar é a respeito do abalo da criação. Quando nós olhamos para o céu, as estrelas, a lua, o sol, a sensação que nós temos é de grande firmeza, é de grande segurança que esses astros passam para nós, né? As estrelas, o sol, a lua, nos dá a impressão que eles nunca serão abalados, ou que eles nunca serão destruídos. Existe uma convicção muito grande, hoje nós estamos aqui, e existe uma convicção de que... Então, hoje nós estamos aqui, são 19h23 no meu relógio, né? Nesse domingo, dia do Senhor. E a sensação que nós temos, há uma convicção geral, por exemplo, na cidade de Belém todinha, no Brasil, né? É que, e no mundo, né? Mas vamos tomar pelo nosso horário aqui, no fuso horário que nós estamos, né? Então, há uma convicção muito grande de que quando o nosso relógio marcar 6 horas, o sol vai aparecer, né? E quando marcar 6 horas, como aconteceu hoje, ainda agora estava claro, né? Ainda agora era tarde. Hoje, agora já está noite, já está escuro. Quer dizer, é uma convicção de que essas coisas vão se perpetuar, que isso parece que nunca vai acabar. Não é verdade? Então, isso parece tão firme, tão seguro, tão inabalável. Mas a primeira lição, e o primeiro alerta, na verdade, da volta do Senhor Jesus Cristo para nós, é que essas coisas não são firmes. Firme é o decreto de Deus. Mas essas coisas serão abaladas. Observe a linguagem do Senhor Jesus Cristo aqui, e depois nós vamos ler os paralelos que eu quero mostrar isso para vocês. Isso tem um significado muito importante para todos nós. Porque junto com essa segurança que eu falei, isso cria uma ilusão nos homens de que está tudo muito bem. Eu acabei de falar para vocês que o ímpio não pensa nem na morte dele. Não pensa na volta de Jesus, iminente volta de Jesus Cristo, que Jesus pode voltar. Que Jesus, aliás, nos exorta, nós estamos sempre preparados. Mas o ímpio, ele vive como se isso não fosse realidade, e exatamente porque as coisas parecem tão seguras, tão fixas, dia, noite, as estações, os tempos, e parece tão fixo que ele não se importa muito com essa questão da volta do Senhor Jesus Cristo, e ele vive numa ilusão. Mas vamos ler o texto, vamos ver o que vai acontecer quando o Senhor Jesus Cristo estiver voltando a este mundo. O que vai ocorrer logo após a referida tribulação, que foi a grande tribulação que nós acabamos de estudar nos domingos anteriores. Vamos ler então aí no versículo 24. Observe a linguagem de Marcos, depois nós vamos ler os outros. Mas naqueles dias, após a referida tribulação, o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento, e os poderes dos céus serão abalados. Os 2 grandes astros que beneficiam a humanidade ao longo de toda a história da criação, não é?
da criação da humanidade, da vida da humanidade, da história da humanidade, que são, quais são os dois grandes astros? O Sol e a Lua, que iluminam, que Deus os criou, um para iluminar o dia, outro para iluminar a noite, e beneficiam de várias maneiras a humanidade e toda a Terra. Toda a vida na Terra é beneficiada por esses dois astros luminosos. E as estrelas, que parecem tão fixas e tão firmes, o Senhor Jesus Cristo usa uma expressão aqui que diz assim: as estrelas cairão do firmamento, o Sol e a Lua vão escurecer, não darão mais a sua luz, e as estrelas vão cair. É claro que as estrelas não vão cair literalmente, não é? Porque aqui a linguagem da Bíblia é uma linguagem, vamos dizer assim, do observador, é daquele que observa. Quer dizer, de alguma maneira as pessoas ao olharem verão as estrelas caindo, o cosmos inteiro. A Bíblia diz aqui que os poderes dos céus serão abalados, não é? De forma que quando as pessoas olharem para o céu, as estrelas vão estar caindo, vai estar tudo sendo abalado, vai tudo tremer, vamos colocar assim, vai ficar tudo desequilibrado, e tudo vai começar a se desfazer, tudo vai começar a ser destruído, o universo, as estrelas vão começar a serem abaladas, todos os poderes serão abalados. Então as pessoas vão ver isso, entende, irmãos? As pessoas vão olhar e vão ver isso. Olha a linguagem de Mateus, Mateus capítulo 24. Volte a sua Bíblia agora um pouquinho aí e leia comigo. Mateus capítulo 24. Versículo 29. Vamos observar agora a linguagem de Mateus. Mateus capítulo 24, versículo 29. Logo em seguida a tribulação. E deixa eu destacar aqui bem, né? Logo depois da tribulação isso vai acontecer. Quer dizer, quando a tribulação estiver ali acontecendo, e a terrível e grande tribulação, então essas coisas vão começar a acontecer. Em seguida, essa tribulação começará a ocorrer, estes eventos. Logo em seguida a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes dos céus serão abalados. Interessante? Uma linguagem semelhante, não é? Que nos ajuda a entender o que vai acontecer. Mas Lucas, ele nos dá alguns detalhes a mais a respeito desse assunto. Vamos ver então no versículo 25. Lucas, capítulo 21, verso 25. Leia aí na sua Bíblia comigo, por favor. Lucas, capítulo 21, verso 25. Olha aí. Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas sobre a terra. Mas ele dá um novo detalhe aqui, irmãos, observem. Angústia entre as nações e perplexidade por causa do quê? Olha só. Por causa do bramido do mar e das ondas. Por causa do bramido do mar e das ondas. Então, olhem para mim aqui um minutinho. Então, as pessoas vão olhar para o céu, o sol vai escurecer, a lua não dará sua claridade, as estrelas parece que vão estar caindo do firmamento, né? Os poderes do céu serão abalados, as pessoas vão ver isso, mas aqui na terra também a coisa vai ficar calamitosa, terrível, de maneira que o mar vai ficar revolto. O texto de Lucas diz assim, olha, Lucas 20, desculpa. Lucas 21, versículo 25.
Haverá sinais no sol e na lua e nas estrelas sobre a terra, angústia entre as nações, perplexidade por causa do bramido do mar e das ondas. Barulho, muito barulho das águas, do mar. Então o mar vai estar revolto, não vai estar na sua normalidade, vai estar revoltado. Então as águas tumultuadas, os céus abalados, os poderes dos céus abalados, é isso que vai acontecer quando o Senhor Jesus Cristo estiver para voltar. Então o que significa isso, irmãos? O que nós podemos tirar logo de início uma reflexão sobre essa situação? É que aquilo que os homens imaginam que é de absoluta segurança e que isso não vai mudar, um dia será abalado. Quer dizer, o que está acontecendo agora? Agora, dentro da providência divina, o sol nasce, se põe, nasce na hora certa, se põe na hora certa, aí as estações, as chuvas, o tempo seco, tudo acontece de forma normal. Nós temos aí o mar que não está revolto, não é? Às vezes o mar se revolta em algumas partes da Terra, do planeta, mas normalmente o quê? O andamento normal do mar, das águas, dos rios e assim por diante. Mas vai chegar aquela hora em que as águas vão estar totalmente descontroladas, meus irmãos. Tudo que parece fixo, tudo que parece inabalável, vai ficar abalado. E as pessoas vão ver isso. Isso traz para nós uma lição muito grande. As coisas que nós pensamos que são inabaláveis, não são inabaláveis. Porque nada é inabalável a não ser o Senhor Deus Todo-Poderoso. A não ser o Criador de todas as coisas. Ele sim é inabalável, Ele é o Senhor. O que a Bíblia vai dizer, em várias das suas partes, é que o Senhor tem tudo nas suas mãos. Ele criou todas as coisas. Existem duas doutrinas muito importantes que nós todos devemos entender e compreender muito bem. A doutrina da criação, quer dizer, que diz que Deus fez tudo do nada, só Ele é, e Ele criou tudo do nada pelo poder da sua palavra. E a doutrina da providência, que diz que Ele mantém todas as coisas e Ele governa todas as coisas. Quer dizer, que tudo está nas suas mãos. Quer dizer, nenhuma coisa é inabalável, porque todas as coisas dependem dEle. Se Ele tira a sua vitalidade ou a sua manutenção, essas coisas são destruídas, essas coisas são abaladas, essas coisas deixam de existir. E nós sabemos que os homens no pecado, eles gostam de confiar nessas coisas. Eles confiam na natureza, eles confiam nos bens materiais, eles são materialistas. O que o homem no pecado é? O homem no pecado, ele inverte aquilo que o Senhor Jesus Cristo diz. Porque Jesus Cristo diz assim: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Jesus estava falando lá, irmão, naquele texto, vocês lembram bem disso, de pão, de água, de comida, de alimento, de vestes, né? Jesus estava se referindo ali a toda a questão material e todas as necessidades materiais que nós temos na vida. E os homens vivem para isso. Vivem buscando os bens materiais e essas coisas como se isso fosse o fundamento da vida, como se isso fosse o principal da vida deles. Mas o Senhor Jesus Cristo diz assim: não façam isso. Não ajuntem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem corrói, e onde ladrões desenterram e roubam. Mas ajuntem para vocês tesouros no céu, onde nem traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não desenterram nem roubam. Sejam ricos para com Deus. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Então o que acontece, que o Senhor Jesus Cristo diz, é que nós devemos fazer o inverso dos incrédulos. E aquele dia, meus irmãos, será o dia em que tudo aquilo que os incrédulos põem a sua confiança, tudo aquilo em que eles se apoiam, tudo aquilo que eles buscam, de repente vai estar em total insegurança, abalo completo, porque o Senhor Deus, a quem eles desprezam,
a quem eles aborrecem, a quem eles não temem, que misericordiosamente tem sustentado a eles, tem dado fôlego a eles, como o Senhor Jesus Cristo disse, faz descer a sua chuva sobre justos, nascer o sol, cair a chuva sobre justos e injustos. De repente esse Deus vai dizer, chega! E chegará a hora então do Senhor Jesus Cristo retornar, e os poderes do céu serão abalados e haverá o bramido no mar. Os mares ficarão revoltos e as estrelas cairão e o sol e a lua não darão mais a sua claridade. E aí? O que terão esses homens agora? Quando tudo isso acontecer, quando toda a segurança material deles, o materialismo deles vai se mostrar em nada, porque aquele que sustenta as coisas terá dito, acabou para elas. É o fim do mundo. É o fim do mundo, né? Esse mundo vai acabar. Esse mundo não é eterno. Jesus vai voltar. É o fim. Então virá o fim. E aí? O que nós podemos pensar sobre isso, meus irmãos? Nós podemos refletir, precisamos refletir com toda a seriedade sobre a nossa vida. Todos nós estamos aqui, estamos indo para este momento. Estamos indo para o fim de nossas vidas. Tudo que nós temos neste mundo material, tudo que nós possuímos, vai perecer, vai acabar. Não existe reino eterno neste mundo, porque este mundo mesmo vai passar, este mundo mesmo vai perecer. Nós vamos morrer e o próprio mundo vai passar. Passará o céu e a terra. As minhas palavras não vão passar, mas o céu e a terra vai passar. Não é bem apropriado nós pensarmos a cada dia em construirmos a nossa vida não para este mundo passageiro? Não seria uma grande tolice nós vivemos como este mundo, como se este mundo fosse eterno, não é? Como se este mundo nunca fosse passar. E nós pensarmos aqui, a exortação bíblica sempre é para todos os homens, para todas as pessoas. Busquem a Deus, busquem a Cristo, busquem enquanto há tempo, busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. As outras coisas elas serão acrescentadas, mas busquem o reino. E o motivo óbvio disso, entre outros motivos, é que isso vai acabar, nós vamos morrer, e quando Jesus Cristo voltar, tudo isso será abalado, completamente abalado, vai acabar, tem um fim, tem um tempo, tem um prazo de validade, não é eterno. A primeira coisa que eu então destaco neste texto é exatamente isso, que a volta do Senhor Jesus Cristo será o abalo do mundo como nós conhecemos. E isso vai ser terrível para os que têm construído a sua vida sobre este mundo. Para os que se sentem seguros por causa deste mundo. Para os que vivem apoiados deste mundo. Para aqueles que, como o Senhor Jesus Cristo diz, construíram a sua casa neste mundo. Construíram a sua casa sobre a areia. A areia não vai segurar a casa deles. Quando vier o abalo, a casa vai cair. Será grande a sua ruína. O que vai acontecer então em seguida? E esse é o meu próximo ponto. Com esses abalos cósmicos, com essa destruição, os homens olharão e verão as estrelas caindo, o sol escurecer, a lua não vai dar sua claridade, eles ouvirão o bramido do mar. O que vai acontecer com eles, irmãos? Eu não sei se vocês já tiveram contato, ou se já ouviram, se já viram ou se já ouviram alguém que passou um abalo muito grande na sua vida. Alguma coisa que lhe aconteceu que foi muito terrível, muito drástica, muito traumatizante. Mas há pessoas, irmãos, que têm passado por isso e o impacto na vida delas é terrível. Elas ficam pasmas,
elas ficam perplexas, elas ficam sem saber o que fazer, elas ficam sem saber para onde ir, porque de repente tudo que elas confiavam desaba diante dos seus olhos, e muitos chegam até a se suicidar. O que vai acontecer quando os homens eles se virem, eles perceberem o que está acontecendo, que o cosmos está sendo abalado, que há o bramido do mar, que tudo que eles confiavam, tudo que eles se apoiavam está simplesmente sendo destruído? O que vai acontecer com eles? Vai acontecer o que o Senhor Jesus Cristo fala aqui. Vamos observar agora. Nós lemos Marcos praticamente não cita essa circunstância, porque ele diz assim: mas naqueles dias, após a referida tribulação, o sol se escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento, os poderes do céu serão abalados. E aí ele vai logo para o outro ponto que fala da volta do Senhor Jesus Cristo. Mateus segue o pensamento semelhante, a narração semelhante, quando ele diz assim: logo em seguida, a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento, os poderes do céu serão abalados, então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Mas Lucas, ele dá para nós um detalhe a mais, que eu queria chamar a atenção dos irmãos. Observe como é que está escrito aí em Lucas, capítulo 21, versículo 22 em diante. Vamos ler 2 versículos aí. Olha o que ele diz: haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas, sobre a terra, angústia entre as nações e... Olha só, o que vai acontecer quando os poderes do universo forem abalados, ocorreu o bramido do mar? Isso aqui, olha: angústia entre as nações. Angústia, aperto, coração apertado. Sabe o que é sentir o coração apertado? Por causa de uma angústia muito grande, por causa de um acontecimento diante dos nossos olhos terrível. Esses homens, irmãos, sentirão uma angústia entre as nações. E mais, diz o texto, perplexidade. Por causa do quê? Do bramido do mar e das ondas. Quando as ondas estiverem então ali, o mar revolto, barulho das águas, tudo aquilo estiver acontecendo, eles estarão em aperto profundo, profunda angústia, profundo aperto no coração deles e perplexidade. Eles olharão e ficarão de boca aberta, sem ação. Sem ação, porque não tem mesmo o que fazer. E eles percebem isso, percebem o fim, percebem a destruição de tudo aquilo que eles estavam tão seguros, tão tranquilos. Quando haverá paz na terra, quando todo mundo estiver dizendo paz, 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 então verá repentina destruição. Então, de repente, quando eles estiverem achando que está tudo bem, que está tudo tranquilo, que eles estão seguros, que eles estão firmes, aí, irmãos, as estrelas cairão, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, o mar ficará revolto, e eles diante disso sentirão toda aquela paz que é paz falsa, toda aquela segurança que é falsa, de repente vai embora, vai acabar, e eles só sentirão uma profunda e terrível angústia e ficarão perplexos, porque todo aquilo que era fonte de segurança, na verdade, se mostrará em nada, se mostrará, acabou, como alguma coisa que está acabando, que está sendo destruída, que está caindo diante dos olhos deles. E mais a expressão ainda que confirma isso, está no versículo 26. Olha a expressão de Lucas ainda: haverá homens, olha só, irmãos, que desmaiarão de terror. E por que eles vão desmaiar? Pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, pois os poderes dos céus serão abalados. Eles verão o poder do céu ser abalado. O Lucas já tinha dito que por causa do bramido dos mares eles ficarão angustiados e perplexos, mas agora Lucas acrescenta um pensamento ainda mais medonho:
Observe bem o que eu vou dizer para vocês agora. É mais ou menos assim, irmãos. Vamos imaginar, eu vou tentar ilustrar da seguinte maneira. Uma pessoa está no avião. E de repente está tranquilo. Paz, tranquilidade, o voo tranquilo. Mas de repente tem um problema. Essas coisas são muito rápidas, né? De repente tem um problema e o avião começa, observe bem, começa a cair. Aquela pessoa que entrou naquele avião, ela entrou acreditando naquele aparelho, senão não entraria. Acreditando na competência do piloto, acreditando na competência da empresa aérea, acreditando, confiando. Ela está colocando a sua vida ali. Mas de repente, tudo aquilo que ela confiava se mostra insuficiente. O avião começa a cair. E ela percebe isso. O piloto não pode fazer nada. A aeronave está com sérios problemas. Como alguém se sentiria numa circunstância dessa? Toda a sua confiança, toda a sua paz foi embora. Aquilo em que ela estava se apoiando se mostrou inseguro. O primeiro sentimento dela qual é? Angústia. Profunda angústia. Profundo aperto. Próximo sentimento qual é? Perplexidade. Fica sem ação. Não há o que fazer. Mas é só isso? Não. Isso leva a um outro, vamos dizer assim, nível de sofrimento que talvez seja pior do que esses que eu estou falando. É quando ela pensa, o que está para acontecer? Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Quando a pessoa percebe que a sua segurança, estou dando exemplo de avião, mas vocês podem pensar em qualquer outra coisa, qualquer outra circunstância, em que significa a morte iminente de um ser humano. Quando o ser humano percebe que ele vai morrer. Tudo aquilo que ela estava se sentindo segura, de repente se mostra como insegura. Ela sente angústia e perplexidade. O que acontece então com ela? O pensamento seguinte ou os pensamentos ali, juntos, em toda aquela situação o que vai acontecer? O que me espera nos próximos, no caso de um avião é assim, próximos segundos. Então, contando o segundo do relógio, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aquele avião da TAM, aquela tragédia horrível que aconteceu aí. Um avião menor se chocou com a asa. O avião da TAM não, da Gol. E o avião começou a cair. E, se eu não me engano, menos de 1 minuto do avião menor tocar na asa do avião da Gol, menos de 1 minuto depois, o avião estava destruído. Menos de 1 minuto. Em que ele entrou em queda livre, né? Ele perdeu a asa, começou a cair. Imagine, irmãos, a angústia daquelas pobres almas. Eu estou usando isso como uma ilustração do que vai acontecer quando Jesus estiver para voltar. Poderes serão abalados, o sol escurecerá, o bramido do mar e aquele pensamento: eu vou ser destruído. O que me espera nos próximos minutos, segundos, dias, não sei, que virá. Olha a linguagem de Lucas. Observe o versículo 26. Aquela expectativa do terror que está vindo, quer dizer, o mundo está destruindo, está caindo diante deles, está sendo destruído diante deles. Mas aquela expectativa causará neles desmaio de terror. Olha o que Lucas diz no verso 26. Haverá homens que desmaiarão, desmaiar de terror pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo. Você está entendendo aqui?
O que está acontecendo? O que vai acontecer? Eu já estou vendo diante dos meus olhos as estrelas caírem, os poderes cósmicos todos serem abalados, o sol escurecer, a luz escurecer, o mar revolto. O que vai acontecer agora? Eles vão desmaiar de terror. Irmãos, eu queria que vocês imaginassem essas coisas e pensassem essas coisas. O que vai vir? Então são dois estágios de, vamos dizer assim, de angústia, de terror, de perplexidade, né? Sofrimento, enfim, interno, sofrimento profundo, que com certeza nunca ninguém sentiu isso aqui que essas pessoas sentirão neste mundo. Nunca. Tendo passado por qualquer tipo de crise, de morte iminente, como isso aqui, nunca. Porque nunca terá acontecido uma coisa como essa. Ver tudo sendo destruído, não ter vamos dizer assim, nenhuma esperança para a humanidade inteira. As nações ficarão angustiadas. Não é uma pessoa, entendeu? Não é uma cidade, um bairro, não é uma nação. As nações não tem para onde correr, não tem o que fazer. Perplexidade, angústia e terror, desmaio de terror pela expectativa do que vai acontecer nos próximos dias, do que vai acontecer nas próximas horas, do que vai acontecer no futuro breve. Os poderes, meus irmãos, serão abalados. Preste bem atenção no que eu vou lhe dizer agora. Este é o destino de todos os homens que não estão em Cristo. Você está entendendo? Para lá que essas pessoas estão indo. Porque elas estão construindo sobre areia. Vai chegar a hora em que tudo aquilo que elas tinham por seguro, fundamento, rocha, vai se mostrar como areia frágil. E vai se desfazer diante dos seus olhos. A pessoa vai ver isso se desfazer. O que vai acontecer com essa pessoa então? Profundo aperto, angústia, perplexidade e terror diante do que está para acontecer. Eu penso, irmãos, ouçam, que isso se aplica à morte de cada ímpio. Eu penso que isso acontece com cada ímpio quando se aproxima do final de sua vida. Algo semelhante a isso que eu venho descrevendo aos irmãos acontece. E essa angústia, esse terror vai acontecer quando o juízo... Porque o que está se antecipando aqui? Tudo estará sendo destruído. Vamos pensar assim, irmãos. Este mundo será abalado, este mundo manchado e afetado pelo pecado será abalado. E virá, o que diz a Bíblia, novo céu e nova terra. Não é isso? Então é como se estivesse tirando, sabe, aquela roupa velha, rasgada, estivesse tirando aquela roupa, trocando de roupa, né? Vamos ilustrar assim, como se a pessoa estivesse trocando de roupa e tirando aquela roupa velha, rasgada, suja e botando para queimar, para ser destruído o que não presta. Então vestindo-se agora com uma roupa bonita, nova, limpa, mais ou menos isso que vai estar acontecendo aqui, né? Quer dizer, vamos estar entrando, o reino de Cristo vai estar sendo estabelecido, e a presente era, o presente momento, esse mundo onde jaz o maligno, né? que jaz no maligno, esse mundo em que o Satanás é o príncipe, esse mundo onde reina o pecado, esse mundo onde Deus é afrontado, esse mundo onde os ímpios se comprazem, se alegram em pecar contra Deus, isso aqui será retirado com uma roupa velha, será destruído esta terra, esse planeta, o sol, as estrelas, o cosmos vai descer a ira potente de Deus sobre este mundo. E aí virá um novo mundo. Mas nessa transição
dessa destruição, desse abalo, os ímpios estarão indo junto com essa destruição. Vocês estão entendendo? Não vai ser só o universo que será abalado. Como diz a palavra de Deus daqui, os poderes, né? Haverá homens que desmaiarão de terror pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, pois os poderes dos céus serão abalados. Por que eles vão ficar angustiados? Os poderes do céu serão abalados, haverá destruição cósmica. Mas por que eles serão abalados, que eles vão ficar tão angustiados, perplexos e desmaiarão de terror? É porque aquela destruição não será destruição somente do universo, somente do cosmos, será a destruição deles. Será o fim deles, porque eles têm se apoiado neste mundo sem Deus e no que vai passar, no que é passageiro. E quando esse passageiro chegar ao fim, será o fim deles. Cada ímpio vive nessa expectativa de angústia. Sobre quem não é de Jesus, como disse o próprio Cristo, sobre ele permanece a ira de Deus. Ele está juntando, acumulando ira para o dia da ira e do justo juízo divino que está para vir sobre o mundo, meus irmãos. Então vocês imaginem o que é uma vida assim. Todo ímpio, todo não crente, todo incrédulo, toda pessoa que não é do Evangelho, que não é de Deus, ela está exatamente nessa situação de angústia, de terror futura. Porque tudo aquilo que ela se apoia vai desmoronar diante dos seus olhos. Essa é a verdade da palavra de Deus, meus irmãos. Então, observe. O mundo será abalado. Segunda coisa, resultado desse abalo do mundo, angústia dos ímpios, porque eles têm vivido se apoiando no que vai ser abalado, no que é passageiro. O que vai acontecer em terceiro lugar? Vamos voltar para Marcos e observe aí. Vamos voltar para Marcos capítulo 13, versículo 24. Diz assim a palavra de Deus: mas naqueles dias, após a referida tribulação, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento, os poderes do céu serão abalados. Marcos não fala, mas Lucas acrescenta: então haverá angústia, perplexidade e desmaio de terror pelo que vai acontecer, pelo que está vindo a acontecer. Mas então o que vai acontecer? Vai acontecer o que está escrito no versículo 26, olha aí. Então verão, olha só, verão, todo olho o verá. Todo olho verá. Observe, irmãos. Então verão o Filho do Homem nas nuvens com grande poder e glória. Com grande poder e glória. Adiante a sua Bíblia aí um pouquinho. Aqui mesmo em Marcos. No final, lá no versículo, capítulo 16, versículo 19. Marcos, capítulo 16, verso 19. De fato, o Senhor Jesus, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à destra de Deus. E eles, tendo partido, pregaram em toda parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais que o seguiram. O que Jesus fez depois de ter lhe falado? Foi recebido no céu. Vamos ver agora em Mateus. Bota a sua Bíblia aí um pouquinho. Mateus. Os últimos versículos de Mateus. Jesus aproximando-se, versículo 18. Jesus aproximando-se, falou-lhe dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra.
Ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ele disse, estarei... Marcos disse que ele subiu ao céu para o Pai, né? Linguagem de Marcos aqui. Foi recebido no céu, assentou-se à destra de Deus. Aqui Mateus diz, estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Até a consumação. Vou estar convosco. Como é que ele estaria conosco? Ele está conosco pelo Espírito Santo. Mas o corpo de Jesus está onde? Onde é que está o corpo de Jesus? Está lá, né? Observe aqui, irmãos, então. Mas veja a linguagem de Lucas agora. Lucas 24, 50. Vamos olhar Lucas agora. Lucas 24, 50. Então os levou para Betânia e, erguendo as mãos, os abençoou. Aconteceu, olha só, que enquanto os abençoava, ia se retirando deles, sendo elevado para o céu. Então eles, adorando, voltaram para Jerusalém, tomados de grande júbilo, e estavam sempre juntos, sempre no templo, louvando a Deus. Então, quando ele estava abençoando-os, foi se retirando deles, foi sendo elevado ao céu. Mas, irmãos, há outro detalhe aqui, um outro trecho que eu quero ler com vocês, que nos ajuda também a compreender essas coisas. Aí no livro de Atos, abra sua Bíblia agora em Atos. Atos capítulo 1, verso 6. Atos capítulo 1, verso 6. Atos capítulo 1, verso 6. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhe: não vos compete. Jesus nunca dizia o que ia acontecer, né? De acordo, para matar a curiosidade de ninguém. Não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Vê que o Pai tem tudo nas mãos. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem, presta atenção nesse detalhe, uma nuvem o encobriu os seus olhos. Foi subindo, foi sendo elevado, e uma nuvem o encobriu. E eles ficaram olhando, né, irmãos? Eles ficaram olhando, adorando o Senhor e olhando, diz o versículo 10, e estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões, vestidos de branco, se puseram ao lado deles. E lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Este Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como vistes subir. Entendeu? Ele foi encoberto pelas nuvens, por uma nuvem, né? Diz aqui o texto, encobriu, uma nuvem cobriu dos seus olhos. Pois bem, ele voltará. Vamos agora para Marcos 13, versículo 26. Marcos 13, 26. Então verão o Filho do Homem vir, olha aí, nas nuvens com grande poder e glória. Ele foi encoberto pelas nuvens, agora ele vai voltar
todo olho verá. Verão o Filho do Homem vir nas nuvens. Esse aqui, vir nas nuvens, todo olho verá, é uma profecia que está relacionada a Daniel capítulo 7. Vamos lá para o profeta Daniel, no Antigo Testamento. Abra comigo a sua Bíblia, por favor. Daniel capítulo 7 e versículo 13. Daniel capítulo 7, versículo 13. Leia aí na sua Bíblia comigo, por favor. Daniel capítulo 7, versículo 13. Né? Vamos ler então. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu um como filho do homem. Olha aí, vinha com as nuvens do céu um como filho do homem, dirigiu-se ao ancião de dias e o fizeram chegar até ele. Daniel viu nas nuvens, com as nuvens do céu, um como filho do homem. E Jesus aqui usa a mesma expressão quando diz no versículo 26 de Marcos 13, então verão o Filho do Homem. Então tudo isso são profecias, irmãos, relacionadas tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. Mas o que a Bíblia está dizendo? Que quando tudo estiver sendo abalado e os poderes cósmicos estiverem sendo destruídos, o bramido do mar estiver ocorrendo e a profunda angústia daquelas pessoas que não amam a Deus, perplexas, angustiadas, desmaiando de terror, então verão todos, todo olho verá o Filho do Homem vindo nas nuvens. Mas como ele virá? A primeira vez ele veio como bebezinho, humilhado, né? E viveu uma vida de humilhação, mas agora como ele virá? Marcos 16, 13 e 26. Então verão o Filho do Homem vir nas nuvens, observe aí, com grande poder e glória. Grande poder e glória. A linguagem de Mateus, para nós irmos lendo todos eles, vamos olhar aí agora. Os irmãos devem ficar com a Bíblia marcada nesses trechos, né, para a gente ganhar tempo. Mas vamos ver Mateus capítulo 24, versículo 30. A linguagem dele é assim: então aparecerá no céu, Mateus 24, 30. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. A linguagem de Lucas é, vamos ver aí, Lucas 21, diz assim, versículo 27, então se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e grande glória. O Senhor Jesus Cristo virá, e quando ele vir, isso significará, aliás, e quando ele vir, ele virá não como humilhado, mas como rei vencedor, com o Messias que venceu, morreu, pereceu pelos pecados do seu povo, permaneceu morto, mas ressuscitou, subiu ao Pai, venceu, cheio de glória, e vai voltar como este vencedor, como esse rei vencedor, rei cheio de glória, Deus homem. Todo olho o verá, todos aqueles que o traspassaram, todos aqueles que o mataram, todos aqueles que o têm ofendido, ouçam bem agora, irmãos, verão a glória de Cristo Jesus, quando Jesus vier, então, cheio de glória. E o que vai acontecer com eles? Observem que estes inimigos que têm afrontado o Senhor Jesus Cristo e que têm odiado a Ele, os anticristos, olha o que Mateus diz no versículo 30 do capítulo 24. Leia comigo, por favor. Mateus 24, 30. Então
aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, todos os povos da terra, olha só, irmãos, todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem. Isso será o terror dos ímpios. Lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu. Eles vão se lamentar. Eles já estarão em perplexidade e angústia pelos poderes abalados. Mas quando Cristo voltar e eles virem Cristo, isso significará o quê? A vinda de Cristo em glória, para quê? Para juízo. Compreende? E o que vai acontecer então com eles? Se lamentarão. Cristo será, a volta de Cristo é o terror e o lamento para os ímpios. Em primeiro lugar, ouçam, Jesus Cristo diz assim: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. O que os ímpios fazem? Eles fazem o inverso, não é? Eles buscam a comida, eles buscam a bebida, eles buscam o pão, eles buscam as vestes, eles buscam a riqueza, eles buscam este mundo, e eles firmam a segurança neste mundo. E eles fazem o que com Deus? Eles fazem o que com o reino de Deus? Eles fazem o que com Cristo? Eles desprezam. Eles não dão atenção nenhuma ao reino de Deus e ao reino de Cristo. Eles jogam fora. Pois bem, meus irmãos, chegará a hora que tudo que eles têm amado, em que eles têm se apoiado e construído a vida deles, será abalado. E aquele que eles têm afrontado, têm desprezado, eles têm abandonado a Cristo, virá para o juízo deles em glória. Vocês percebem que eles então estarão angustiados, porque este Jesus Cristo vem para o juízo deles. E eles perceberão quão tola terá sido a vida deles, quão absurda eles terão vivido uma vida absolutamente tola, cega, louca, porque eles buscam este mundo que está passando, eles buscam apenas o passageiro, o que está sendo destruído, e aquele que é o Rei cheio de glória, o Santo Deus, o homem Jesus, eles têm desprezado. E quando Jesus Cristo então se manifestar para o juízo deles, Mateus diz que eles se lamentarão. A volta de Cristo significará para estas pessoas, meus irmãos, significará para elas o fim, a morte, o juízo. E então elas se angustiarão. Percebamos então, irmãos, eu queria enfatizar muito isso. Perceba a vida do ímpio, como ela é louca, e o destino dela é a perdição, é o fim, é a destruição. Porque tudo que ele está construindo cairá diante dos seus olhos. Todo o apoio, a segurança que ele tem vai cair diante dos olhos dele. E Cristo, a quem eles têm desprezado, virá em grande poder e glória. Então, irmãos, que vida louca é essa? Que cada um pense na sua vida, que cada um pense em como tem construído a sua vida, em como tem vivido neste mundo, irmãos. Mas eu ainda quero, para nós encerrar, para nós não deixarmos esses dois pontos para depois, eu queria falar de duas coisas para nós fecharmos a mensagem de hoje ainda, para nós podermos compreender o significado dessa volta do Senhor Jesus Cristo. Nós já vimos aqui, os poderes serão abalados, haverá profunda angústia no coração dos ímpios por causa desses poderes abalados, e também agora, como nós vimos, por causa do retorno do Senhor Jesus Cristo. Jesus então vai voltar em grande poder e glória, e os ímpios verão, todo olho verá, e eles ficarão profundamente angustiados. Mas o próximo ponto que eu quero falar para os irmãos é que para os ímpios será o terror, mas para os eleitos será a salvação. Porque, vamos ler os três aqui novamente, Mateus, Marcos, Lucas. A gente já está em Mateus, né? Vamos ler Mateus aí.
Mateus, versículo 31. Vamos ler o 30 e o 31. Observe a sequência. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. Agora olha, observe. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos 4 ventos, de uma e outra extremidade do céu. Aonde os escolhidos estiverem, o Senhor vai reuni-los dos 4 ventos. Onde eles estiverem, o Senhor os reunirá. Os eleitos. Os anjos vão buscar os eleitos. Estarão angustiados todos os ímpios e se lamentarão, mas os eleitos estarão protegidos, porque os anjos vão estar com eles. Vamos ler agora Marcos 13. Marcos 13, versículo 27. E ele enviará os anjos e reunirá os seus escolhidos dos 4 ventos, da extremidade da terra até a extremidade dos céus. Quase semelhante, né? E agora Lucas 21, 28. Lucas 21, 28. Diz assim. Vamos ler o 27, desculpe. Então se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e grande glória. Ora, ao começar estas coisas suceder, exultai e erguei vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. Vocês estão percebendo a diferença? Olhe para mim e perceba a diferença aqui. Os ímpios, eles estarão angustiados, perplexos, desmaiando em terror pelo que vai acontecer, se lamentando quando Cristo aparecer nas nuvens, cheio de glória, porque Cristo estará vindo para o juízo dele. Mas os eleitos os anjos estarão sendo enviados para alcançá-los nos locais mais distantes que eles estiverem, para reuni-los, não é? E qual é o conselho do Senhor Jesus Cristo, então? Quando vocês começarem a ver tudo isso acontecer, o quê? Os céus serem abalados, o sol se escurecer, a lua não dar sua claridade, o bramido do mar. Vocês devem ficar angustiados? Vocês devem ficar angustiados como os ímpios? Vocês devem ficar perplexos como os ímpios? Vocês devem desmaiar de terror como os ímpios? Não, Jesus diz. Não. O conselho de Jesus Cristo é este aqui, olha. Quando vocês começarem a ver estas coisas, eu estou lendo Lucas 21, 28. Exultai, erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. Entendeu? Quer dizer, enquanto os outros vão estar se lamentando, os justos, eles vão se alegrar. Como quem diz assim, chegou a hora. Quer dizer, é o contraste, a diferença muito grande entre a reação do ímpio na volta de Jesus e a reação do justo na volta de Jesus. Porque o justo, o eleito, o crente genuíno e verdadeiro, ele vai se alegrar, ele vai ter consciência, chegou a hora. Exultem, ergam a cabeça. Isso é atitude de alegria, naturalmente tem a ver aqui, alegria, contentamento, aquela expectativa. Chegou. Jesus, o meu Senhor está voltando. O meu Senhor está voltando. A minha redenção se aproxima. A vossa redenção se aproxima. Este mundo de pecado acabou. E o reino de Deus está sendo estabelecido. Isso será alegria imensurável. Alegria indescritível para os filhos de Deus. Você percebe a diferença? Então, meus irmãos, observe como os dois tipos de vida. Eu estou colocando aqui para vocês, porque eu penso também que há paralelos tanto com relação à volta de Jesus, como em relação à morte. O ímpio morre em angústia. O justo morre com confiança.
Na volta de Jesus Cristo, na morte do ímpio, na morte do justo, os anjos vêm buscá-lo. Na morte dos ímpios, a Bíblia não menciona anjos para buscá-lo. No retorno de Cristo, os ímpios verão o mundo sendo abalado e Jesus retornando para julgá-los, e a angústia se apoderará deles. No fim do mundo, quando Jesus Cristo voltar, os justos verão este mundo que é ímpio, que não é deles, sendo destruído, mas o reino que é deles sendo estabelecido, e o rei deles voltando para a alegria. Será a redenção deles. Eu pergunto aos irmãos, qual é a melhor vida? Eu tenho que falar para os irmãos da grande tribulação, né? Nós estamos aqui e vamos sofrer por causa de Jesus, mas me diga se não vale a pena. A morte dirá que sim, e a volta de Jesus também dirá que sim. Eu quero encerrar deixando a todos os meus irmãos um conselho do apóstolo Paulo em 1 Tessalonicenses. Vamos ler esse texto para nós encerrarmos hoje à noite. 1 Tessalonicenses, leia na sua Bíblia comigo, capítulo 3, 1 Tessalonicenses, capítulo 3, capítulo 4, versículo 13. Capítulo 4, versículo 13. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13. Diz assim, meus irmãos: não queremos, pois, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum procederemos os que dormem. Porquanto o Senhor, preste atenção na linguagem semelhante de Paulo à linguagem de Cristo. O Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, vê que ele fala de anjo agora de novo, Jesus fala de anjo, ele também, a ressoada da trombeta de Deus descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre as nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos, olha só, para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, ou uns aos outros com essas palavras. Irmãos, vamos nos consolar com isso. Esse é o conselho da palavra de Deus. Nosso consolo está nessa esperança bendita. Mas ainda Paulo diz no capítulo 5, note aí: irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade de que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão que o dia do Senhor vem como um ladrão de noite, quando andarem dizendo, olha aí, paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vêm as dores, olha aí, mesma linguagem de Cristo, de parto, aqui está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia como ladrão vos apanhe de surpresa. Olha o conselho de Paulo. Porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia, nós não somos da noite, nem das trevas. Assim, pois, não durmamos como os demais, pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Ora, os que dormem, dormem de noite, os que se embriagam, é de noite que se embriagam. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tomando como capacete a esperança da salvação, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação, mediante nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que quer vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com Ele. Consolai-vos, pois, uns aos outros, e edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. Então, irmãos, se você não é de Jesus, você não é de Cristo,
Você não está esperando a volta de Jesus? Diga: ora vem, Senhor Jesus. Volta, Senhor. Nós estamos te esperando, Senhor. Nós estamos nessa expectativa, Senhor. E enquanto nós estamos aqui vivos, não partimos para estar contigo, ou enquanto o Senhor não volta, como é que nós vamos viver? Nas trevas? No pecado? Não, porque nós não somos das trevas, nós somos da luz. Viva na luz. Viva em santidade. Pelo poder da graça, pelo poder do Espírito Santo. Porque em breve nosso Senhor estará vindo para nos buscar. Amém, meus irmãos? Que Deus nos dê a sua graça, que Ele nos ache preparados para o seu retorno e exultando pela sua volta. Vamos orar ao Senhor. Senhor nosso Deus, nosso Pai, obrigado, Senhor, pela Tua palavra que estivemos aqui estudando hoje à noite. Nos abençoa com a Tua verdade, para que, Senhor Deus, possamos entender e viver e esperar Teu retorno, e viver esta vida na expectativa deste retorno, não como os ímpios que vivem em trevas e não pensam na Tua volta ou na morte deles, mas esperando, sim, que um dia essa vida está passando, um dia o Senhor está voltando, e que nós devemos construir para a eternidade e não para este mundo. Que assim seja conosco, assim seja também com os que amamos, Senhor, para a Tua glória, em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Amém.